Olá pessoal! Então hoje vamos falar de sexo. Eu estava a ver esta frase num dos livros, que é este que nós vamos falar, um dos livros. E a autora neste tema começa a ler assim: Let's talk about sex. Ou da falta de sexo. Vamos falar de sexo ou da falta de sexo? Que é mais o problema aqui de muita gente. Não de nós na tribo, mas da generalidade das pessoas, e felizmente nós na tribo temos soluções naturais para isso. Então é um bocadinho a intenção deste workshop, é nós fazermos uma revisão ao conjunto de soluções para depois cada um poder escolher aquilo que melhor resulta para si. Olá, quem está a chegar? Ana, se calhar até conseguimos ter aqui muita gente. A hora do almoço pode ser que funcione para alguns de vocês, mas pronto, já sabem que depois fica gravado para vocês terem acesso. Pronto, então eu estive aqui a aproveitar. Olá! Sim, Mila, olá! Vai ficar gravado, está bem? Agora está em direto, mas depois fica gravado aqui para vocês verem. Então, eu estive a fazer assim uma compilação de sugestões. É claro que eu tenho aqui já os meus usos e as minhas experiências e vou falar-vos disso. Que eu gosto sempre de partilhar aquilo que eu sinto que para mim funciona. Mas, lá está, o que funciona para mim pode não funcionar para vocês, portanto, eu estive a fazer uma compilação e depois também tirei fotografia a vários protocolos e dicas, sugestões, receitas maravilhosas que encontrei por aqui, depois vou colocar nas imagens aqui nos comentários, quando terminar. Ora, se vocês tiverem já experiências, façam o favor de partilhar aqui, está bem? Que nós temos muito gosto em aprender convosco. Eu estava a ver por onde é que eu vou começar. Ora. É assim, eu diria... Deixa-me ver se alguém aqui disse alguma coisa. Não, vocês estão a chegar. Boa, olá a todos. Olá Cristina, olá Fátima. Então, eu sugiro começar pelo stop. O stop para a libido, para aquele efeito afrodisíaco, para para reavivar a chama da paixão. Mesmo quando não temos as condições propícias ou o nosso humor não está virado para isso, mas nós queremos apimentar a nossa relação. Ou porque há algum desgaste, ou é porque há muito cansaço, ou as rotinas acabam por não permitir aqui que se proporcione naturalmente, não é? Vocês percebem o que é que eu quero dizer com isso, não é? Muitas vezes, então quem tem crianças, não ter aqui um horário em que esteja só com o seu companheiro para poderem viver a sua intimidade, às vezes isso também é super desafiante. A Mila diz assim: comecem como podemos nos amar cada vez mais, independentemente de parceiros. Sim, isso também é algo que eu reuni aqui, a questão do amar-nos a nós mesmos. E sentirmos bem com o nosso corpo, sentirmos bem com as nossas escolhas, com as nossas opções de vida, termos espaço para cuidarmos de nós e nos mimarmos. Isso também permite que naturalmente o nosso magnetismo pessoal, aqui esse nosso lado mais sedutor, a nossa paixão e entusiasmo fluam mais naturalmente. Ora bem, então o stop. Aqueles que... Bem, se nós tivermos que escolher, não é? Porque quando nós vamos fazer a nossa encomendado terra e nós temos que escolher no meio daquela maravilhosa gama de soluções, então o que é que nós poderemos dentro desta temática escolher, assim, sabendo com certeza que vai ajudar? Ora bem, nós temos uma maravilhosa sinergia, está aqui, eu desta vez eu trouxe, quer dizer, não trouxe todos os óleos, mas eu estive a fazer uma revisão àqueles que seriam os principais e trouxe, deixa eu ver se eu consigo levantar isto. E trouxe esta beleza comigo, aqui com, espero eu ter colocado aqui os óleos que vão ser chamados ao serviço para este tema. Ora bem, então, a principal sinergia seria, obviamente, o Passion. O nosso Passion. Pessoal que está aí, digam-me, quem é que já tem o Passion? Esta é a sinergia da paixão. E foi criada, pensada não só aqui para a questão da libido,
Esta é uma mistura inspiradora. Quando nós nos esquecemos de sonhar, quando nós nos esquecemos do quão importante é vivermos com aquele brilho no olhar, aquele entusiasmo, aquela alegria de viver, aquela chama de paixão, de gosto, de alegria por aquilo que nós estamos a fazer no nosso dia-a-dia, o Passion é excelente para isso. Mas para aqui a questão do amor, do romance, da libido, sim, também, porque todos os óleos que aqui estão, toda esta composição é afrodisíaca. E cheira maravilhosamente bem. Eu aqui estou a mostrar-vos o roll-on, mas também existe na versão de frasquinho de 5 ml. Podemos optar por qualquer uma das versões. Tá bem? Este aqui tem a vantagem é já estar diluído, já tem aquela diluição certa, o cheirinho certo, serve para perfume. E nós podemos utilizar em aplicação tópica, sobretudo aqui nos pontos do perfume, no nosso dia-a-dia e depois nos momentos de intimidade também. O Passion seria aqui logo uma das principais escolhas. E depois nós podemos olhar para a composição do Passion e ver que óleos é que estão aqui que fazem esta magia acontecer, não é? E depois também focar-nos nesses óleos, comprando ou adquirindo individualmente porque aquele óleo nos faz sentido. Ora, como é que nós chegamos à conclusão que um óleo nos faz sentido? Nós temos livros que nos ajudam muito nisso. Vocês, por favor, vão comentando, vão dizendo, colocando as vossas dúvidas aí, está bem? Depois, quando eu começo a falar. Este livro ajuda-nos muito a tomar essa decisão quando nós sentimos que queremos reforçar o uso para uma determinada intenção. Aqui nós estamos a falar da libido. Para além do Passion. Então eu olho para os óleos que aqui estão, por exemplo o jasmim, né, que eu adoro o jasmim, o cardamomo, a canela, o gengibre, o clove, que é o carvinho, o sândalo, que estão aqui. Então, que estão aqui no blend. Vamos pegar neste nosso livro, não sei se vocês conhecem, que é o significado emocional de cada óleo. Vamos ler o significado Olha, abri logo no jasmim. Porque será? Vamos ler o significado do jasmim para nós. Este é o óleo da pureza sexual e do equilíbrio sexual, da relação sexual. Então, se nós ao lermos esta descrição nos identificarmos com aquilo que aparece aqui descrito, então, nitidamente este óleo é perfeito para trabalhar connosco e será um óleo que valerá muito aqui a pena em termos isoladamente para fazermos o nosso uso, para além do Passion. Pronto, então, o jasmim anda aqui. Jasmim, onde é que tu andas? Aqui. Nós podemos adquirir assim em touch o jasmim. Faz parte do top aqui das escolhas. Mas eu também diria que o neroli também faz. O neroli. O neroli é o óleo da conexão, da ligação, do entrosamento, das parcerias. Dentro da temática da intimidade, funciona lindamente bem para nós nos conectarmos com o nosso parceiro, para estarmos sintonizados. Percebem aquela sintonia em que nós nos entendemos e a intimidade flui? Então, o neroli contribui muito para isso. Para além de ser um óleo super suave, com aroma, é flor de laranjeira, um aroma super forte. O aroma é forte, mas é muito harmonioso e muito sedutor. Eu olho para este óleo e vejo que ele é super sedutor. Que mais iríamos incluir aqui? Eu diria, deixa-me cá ver, o Ylang Ylang, claramente. O Ylang Ylang, vocês têm Ylang Ylang? Ai, queria focar. O Ylang Ylang é outro óleo com um cheiro muito, muito, muito característico. E este óleo, para além de ter aqui um aroma muito perfumado, é muito afrodisíaco. Muito afrodisíaco. E dentro das várias pesquisas que eu fui fazendo, este acabou por estar sempre presente. Ou seja, estes óleos que eu estou a mencionar do top são aqueles que são os principais a serem referidos nas várias fontes e nas várias referências bibliográficas. E o Ylang Ylang muito, muito importante para nós usarmos aqui.
nós vamos usá-lo não aqui diretamente, vamos diluí-lo. Aquilo que eu costumo fazer é, não sei se falo já da minha experiência, vou acabar aqui por falar dos top. Falta-me a canela. Onde é que anda a canela? Canela. A canela. Depois eu já vos falo aqui da minha experiência. A canela... assim, a canela... Claro que sim, nós sabemos, toda a gente sabe, que a canela é um afrodisíaco. Então, em óleo essencial super puro, concentrado... imaginem o poder desta maravilha. Tá? Então, quando estamos a falar assim em frascos... O ylang-ylang, a canela ou outros que nós tenhamos em frasquinho, nós podemos preparar roll-ons ou então colocar o difusor, estes óleos, fazer a nossa mistura para preparar o ambiente. Isto é tão importante para as mulheres, tão importante, a questão de preparar o ambiente. Porque é claro que não vamos generalizar, mas na esmagadora maioria das vezes as mulheres precisam daquele tempo de preparação para ficarem receptivas. Enquanto que os homens estão logo muito mais preparados, ou digamos que sempre preparados, as mulheres nem por isso, porque em termos emocionais precisam de não só reciclar energeticamente daquilo que estão a fazer, daquilo que são as suas preocupações, do seu dia-a-dia, em que se envolvem emocionalmente, e poder criar aqui toda uma onda emocional em torno desse momento de intimidade. Então, essa preparação, e eu diria que antes do momento... Se nós tivermos aqui uma noção, não é uma hora marcada, mas temos uma noção de quando é que esse momento se propicia, então podemos preparar já com alguma antecedência. Outra forma de preparação que resulta muito para as mulheres é terem o seu roll-on perfume para o dia-a-dia. Porque em termos de modulação do humor, e isto para as mulheres, para os homens também, mas para as mulheres acima de tudo é ainda mais importante, é fundamental, é termos este conjunto de óleos, este nosso roll-on mágico, que vai andando connosco e que nós usamos ou como perfume, que está connosco para nos apoiar e sobretudo nesta intenção. Em que depois nós, quando vamos a conhecer um bocadinho melhor os óleos, nós percebemos que ao tratarmos este aspecto, também estamos a beneficiar toda uma multiplicidade de outros aspectos, a nível emocional, a nível fisiológico, a nível energético, a nível espiritual, porque os óleos trabalham múltiplas áreas na nossa vida e ajudam-nos a harmonizar. Portanto, nós estamos a ter o nosso perfume não só para ter aquele cheirinho agradável, não só para nos sentirmos mais sedutoras, não só para equilíbrio hormonal, não só para propiciar esta receptividade e clima, não é? De intimidade, de estimulação, de excitação, do romance, do amor, da proximidade. Então há todo um conjunto que acaba por estar a ser equilibrado. Então, nós termos o difusor e os roll-ons prontos a usar é a melhor forma de preparar aqui o sucesso para os momentos de intimidade. Mas homens, também vou falar de vocês, portanto, já temos aqui o Sérgio, também vou falar de vocês especificamente, porque nós também, felizmente, já temos muitos homens na nossa tribo, e quanto mais não seja, nós temos muitos maridos das mulheres da nossa tribo a quem chegar, tá? E conto com vocês para isso, para depois me darem experiências e dos vossos usos. Pronto, então aqui o Passion, o Neroli, o Jasmim e, claro, a rosa. A rosa. O óleo de rosa é o óleo do amor divino. Quando nós vamos ler aqui sobre a rosa, que há de andar, rosa. Eu gosto muito deste livro, porque nos ajuda a ver os óleos dentro de uma perspectiva muito mais abrangente. Então, a rosa aparece aqui como o óleo do amor divino. Ora, o que é que nós queremos no momento de intimidade? Isto também é uma pergunta, a primeira pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos. O que é que eu pretendo sentir, vivenciar, proporcionar ao outro e a mim mesma num momento de intimidade? E isso, quando vocês respondem a essa questão que colocam a vocês mesmos, vão também encontrar os óleos mais adequados. Por exemplo, para mim, aquilo que foi a minha estreia, que começou por ser assim super bem sucedida dentro desta temática, foi esta fusão da rosa com o Neroli.
Na altura eu ainda não tinha o jasmim, mas eu sempre... não tinha o jasmim, por acaso tinha. Agora já não tenho aqui. Eu, na altura, isto quando eu comecei a estiar-me dentro dessa temática, eu não tinha o roll-on de jasmim, mas tinha uma amostra que agora não tenho aqui. Que a Bia me tinha oferecido, uma amostra assim de um óleo pequenino do jasmim, e que eu guardei assim como sendo a coisa mais preciosa, porque aquele cheiro assim do jasmim puro enfeitiçou-me. Então, o jasmim para mim sempre foi uma planta e um óleo muito importante. Então, mas como eu tinha muito pouco jasmim, então eu atirei-me a estes dois óleos, o neroli e a rosa. E o jasmim eu habitualmente usava assim como perfume, não propriamente para um momento de intimidade. Então o que é que eu senti que me ajudou muito, ou o que é que eu procurava quando eu fiz esta escolha da rosa e do neroli? Quando eu fui mãe de segunda viagem, pouco depois, a minha filha a Yasmin tem agora 10 meses e meio, e já sou mãe de outra menina que tem agora 6 anos. Tempo para o casal é coisa que, pronto, é um desafio. E depois toda a gestão do novo bebê, das rotinas, das tarefas, da casa, de pantanas para cuidar, depois manter aqui o meu trabalho, a minha atividade na do Terra. Tudo isso preenchia de tal forma a minha vida e a minha energia que eu sentia que não tinha espaço para viver a intimidade com o Miguel, nem sequer para o incluir. Eu sentia que havia quase que energeticamente uma exclusão por saturação dentro de mim. Eu não tinha, já dava tudo o que eu tinha para todo este rol de solicitações e eu não conseguia ter espaço. E depois, claro, isto acontecia, nós não temos espaço para proporcionar isto. Ou seja, não acontecia naturalmente, tinha que ser quase que marcado para acontecer. E nessas alturas eu nem sequer conseguia estar receptiva. Bem, isto começa a ser um problema, não é? Mulheres e homens que se revêem nisto, digam se é ou não é verdade, porque depois começa a ser algo que prejudica o casal, não é? Porque o Miguel, enquanto homem, vivia esta paternidade nos primeiros meses de uma forma muito diferente da minha, não é? Em que eu é que estava a amamentar, eu é que acabava por estar ali em volta e a sentir e a pressentir as necessidades da minha bebê. E ele acompanhava muito de perto, mas nunca de uma forma que se pudesse comparar à forma como eu estava ali envolvida. Então, por mais que ele tentasse incluir-se, era difícil para ele. E depois ele acaba por sentir-se um bocado à parte. E como não havia receptividade da minha parte, isto ainda dificultava mais a intimidade. Porque era eu, parece que não queria nunca e ele queria sempre. Então percebam isto. Ele a sentir a carência e eu a sentir esta saturação. Ora bem, então como é que eu resolvi a questão? Ou procurei resolver a questão? A rosa é o óleo do amor divino. O neroli é o tal óleo da conexão. E era isso que eu procurava. Era reconectar-me com o meu companheiro, poder criar aqui este ambiente, este momento em que quando estávamos juntos, estávamos só nós. E eu pudesse deixar tudo o resto em stand-by, não é? E poder estar ali. E o neroli, para mim, ajudou muito nisso. Este aroma do neroli, e como é que nós usamos o neroli? Ele vem assim no formato touch, basta usar em pontos de perfume. Eu aqui aconselho, dou-vos esta sugestão, vocês terem 2 frasquinhos. Ou seja, vocês adquirem este e depois arranjam um vazio. Onde é que andam os meus vazios? Arranjam um vazio. Já sabem onde é que se pode comprar. Vocês podem comprar na Oil Stuff, que é do nosso colega Ulisses. Vocês no Facebook encontram a página dele. Oil Stuff. Ou então compram na Wish, compram no AliExpress. É uma questão de verem onde é que encontram aqui um preço que seja mais vantajoso para vocês e que sejam os roll-ons assim bons, de frasco escurecido de preferência. Então, o que é que eu sugiro? Que vocês preparem logo aqui 2 roll-ons.
Até podem, se quiser, colocar metade, metade e depois diluir mais um bocadinho, para durar mais, mas se sentirem que fica muito suave, coloquem mesmo só metade, metade. Para quê? Para um frasquinho estar reservado e vocês saberem que está reservado para as zonas erógenas, e com isto eu quero dizer que é aplicar direto nas zonas erógenas, e outro ser a vossa versão para perfume, para aplicação tópica. Tal como aquilo que eu digo para a minha bebê. O óleo da muda da fralda, aquele que eu ando a pôr no rabinho, está só no rabinho. Não se vai misturar, nem vou pegar no roll-on e andar a aplicar de outra parte do corpo nela. Aqui é a mesma coisa. Tá bem? Aquilo que vocês vão dedicar às zonas erógenas, vão deixar guardado. Eu tenho na mesa de cabeceira, até para não haver aqui grandes misturas nem andar a trocar, porque eu tenho muitos óleos repetidos. Tenho na mesa de cabeceira, na gavetinha, os óleos que são da intimidade e aqueles que uso nas zonas erógenas. E depois, os que andam comigo, eu faço assim, em roll-on de vidro, para a aplicação tópica. E vocês podem depois ter os dois consoante aquilo que vocês desejam utilizar, a vossa forma de utilização. Pronto, então, voltando aqui. O Neroli, para mim, foi muito importante nessa fase em que eu sentia que estava um bocado desconectada do marido, porque eu estava super conectada com as filhas, e sobretudo aqui com a bebê. O voltar a reconectar e o aproximar. E a rosa, o amor divino. Porque enquanto mulheres, e as mulheres talvez não é desprezando os homens, porque os homens, na maioria, acabam por não ter este tipo de comportamento, mas vocês que estão aqui na tribo provavelmente identificam-se mais com este formato das mulheres, que dão muita importância ao amor, ao toque, ao estreitar a relação, ao estarmos juntos, a esta conexão, e não propriamente só ao ato, só à energia sexual. Isto para as mulheres acaba por ser algo agressivo, consoante aqui também a nossa vulnerabilidade, os nossos momentos, as nossas fases. Mas para mim naquela fase estava a ser mais importante o estabelecer a reconexão e uma energia de amor com o meu companheiro, para depois então sentir que estou receptiva e a energia sexual fluir naturalmente, do que propriamente abordar diretamente a energia sexual. Percebem o que é que eu estou a querer dizer com isto? Ou seja, os óleos que eu escolhi foram óleos mais emocionais, mais para um clima, mais para a harmonia, para aproximar, do que aqueles que são os afrodisíacos, os estimulantes, os focados na energia sexual. Tá? Para mim, resultou lindamente, porque depois o prazer, a conexão, a intimidade surgiram naturalmente. Tá? E esse espaço, e depois isto fica na nossa memória, gravado na nossa memória, como uma experiência positiva. Eu depois, como essa experiência foi muito positiva quando eu comecei a usar assim, eu não larguei mais estes óleos, e sempre que se proporcionava um momento de intimidade, lá ia eu buscar estes óleos, porque eu sabia que estes óleos tinham um resultado, então eu queria voltar a sentir aquilo que eu tinha sentido. Tá? E isto são experiências positivas que nos estão a dar um reforço positivo, contrariando aquele reforço negativo que é, olha, das outras vezes não gosto, ou porque parece só me queres é para isso. Percebem essa abordagem? Muitas vezes as mulheres ficam um bocadinho frágeis ou sensibilizadas com a abordagem masculina, que não é que seja só para isso, mas eles acabam por estar muito focados no objetivo. Não é? Pronto, então isso a mim não me caía bem, e eu queria privilegiar o ambiente, o momento, a conexão, aquele conforto, aquele aconchego. Então, o rose e o neroli, a rosa e a flor de laranjeira são excelentes para isso. No entanto, e isto para que vocês entendam, para além de darem energeticamente e do ponto de vista emocional este aconchego, são óleos extremamente referidos, aliás, aqui nos tops, são extremamente afrodisíacos. Pronto. A rosa, o neroli e depois o jasmim e o passion. Pronto. Então, quando eu ultrapassei esta fase de rejeição do companheiro e agora já estava a sentir aqui a privilegiar e a priorizar estes momentos
de conexão e de intimidade. Então o que é que eu comecei a adicionar aos nossos momentos de ninho de amor? O jasmim e o passion. Então estes, na verdade, eu diria que são, sim, estes. Há mais! Opa, isto depois nós, quando os temos, nós vamos escolhendo de acordo com o nosso humor e com o feeling do momento. Mas pronto, isto começou assim com o Rose e o Neroli, e depois mais focado na energia sexual, no clímax, no entusiasmo do momento, o Passion e o Jasmine, muito, muito, muito bons para isso, e eles são aqueles que apimentam a relação. Tá? Como é que eu usava? Usava no momento da intimidade. Aqui estamos a falar em roll-ons, portanto, era muito nos pontos do perfume ou nas zonas erógenas, e ir... se vocês privilegiarem isto para as mulheres que sentem que precisam de preparar um bocadinho o momento para ficarem receptivas e para haver o prazer e para chegar ao clímax, para as mulheres que precisam deste tipo de trabalho de preparação, e querem que acompanhe o ritmo do marido. O que é que eu estou a querer dizer com isto? Que às vezes eles são mais rápidos e já estão preparados, e depois nós não temos tanto tempo para em conjunto podermos ter o clímax naquele momento de intimidade. Então, para nós conseguirmos acelerar um bocadinho a coisa e entrarmos no mesmo ritmo e ficarmos em sintonia e alinhados, garanto-vos que estes óleos ajudam imenso, imenso, para vocês se prepararem, criarem receptividade, entrarem no clima logo mais rapidamente. Mas isto não invalida a necessidade de haver aqui aquele momento inicial dos carinhos, do envolvimento, da conexão, do toque, e não, em vez de ir logo direto ao assunto. Isto para as mulheres que estão nesta fase de que precisam da receptividade. Porque se não precisam da receptividade e se querem ir diretos ao assunto, minhas amigas e meus amigos, Jasmine e Passion dá-vos a energia, a genica, a pica, o clímax que vocês querem. Tá? Lá está, pode ser colocado antes, pode ser ao longo do dia e passar a ser o vosso perfume, pode ser no momento. Vocês também vão percebendo quando e como é que funcionará melhor para vocês. Para mim, eu tenho-os na mesa de cabeceira, reservo-os para o momento e consigo rapidamente, também porque, e já foi das minhas experiências, mas eu percebo que consigo rapidamente sintonizar-me com o meu companheiro e os dois podemos aproveitar aquele momento de intimidade, até porque o tempo é coisa que não abunda para nós termos este momento a dois, e sem os filhos e sem as tarefas e os horários de trabalho e tudo o resto, e as questões domésticas para resolver. Então, para nós conseguirmos ser eficientes, isto até parece mal, mas podermos ser eficientes, então resulta muito bem. Isto não pode ser. Nós devemos priorizar isto e relaxar mais. Mas de facto eu senti que precisa de passar por esta fase do olha, aproveitar o tempo e a torná-lo eficiente. Ora bem, outro óleo, o Ylang Ylang, que eu já vos tinha falado. Aqui o Ylang Ylang eu opto por tê-lo assim na mesa de cabeceira, porque entretanto eu já tenho estes óleos que já estão diluídos, já tenho o óleo de coco, já servem como veículo para quando eu quiser adicionar o Ylang Ylang, ou seja, adiciono posteriormente e acaba por ficar diluído e envolvido nos outros óleos. Tá? Onde quer que o queiramos usar, nas zonas erógenas, nas zonas dos pontos de perfume, onde quisermos. No difusor também é uma hipótese, como eu já tinha referido. A canela acabo por não usar assim, porque a canela aqui pura é um óleo extremamente quente. Então, se usar, uso no difusor. Por acaso, não é uma prática minha usar a canela no difusor. Gosto muito de usar o Passion. A própria mistura do Passion que tem a canela e o jasmim, para mim, já tem lá tudo o que é preciso. Mas se quiser aplicar no difusor e criar o tal ambiente, Ylang Ylang e canela não é nada mal pensado. O que é que me dizem? Depois temos outros. Aqui eu já abordei estes que aparecem como a grande referência.
Não sei se querem dizer alguma coisa, quem anda por aí. Se há algum óleo que vos chame. Mas agora vou passar então. Vou passar então ao livro. Se calhar vou falar aqui um bocadinho por livros. Até talvez isto ajude para vocês depois saberem encontrar a informação. Então, neste livro, o livro das argolas, está em português. Na secção da intimidade, que é na página 220, os óleos que eles lá referem como os principais são claramente o jasmim, o neroli, mas também a magnólia. A magnólia também aparece muito referido. A magnólia é o óleo da compaixão e é um óleo que, a par do neroli, também para quem sente que a conexão é muito importante para haver entrega, receptividade e uma experiência quase que de iluminação, de transcendência com o momento da intimidade, com o ato sexual, a magnólia ajuda muito nisso. A magnólia é um óleo com uma vibração muito, muito, muito divina e que nos ajuda a conectar com a energia feminina. Se vocês, outra dica importante, que eu costumo dizer isso, mas não quero demais repetir, vocês olharem para a cor dos rótulos para perceberem quais serão os chakras que estarão a ser trabalhados aqui. Então, ora bem, dentro da temática da energia sexual, isso remete-nos logo, quase de imediato, aos nossos chakras da base, que é o chakra da raiz e o chakra sexual, o segundo chakra, ou à cor vermelha e à cor laranja. Portanto, os óleos que tenham rótulos de cor vermelha, cor laranja, são aqueles que estão muito, muito, muito vinculados com este trabalho energético de energia sexual. Ora, a energia sexual ao nível do chakra da raiz, estamos a falar da experiência do coito. Na verdade, é aquela experiência de reprodução, é aquela experiência do visão para o sexo. Bem? Daí o passion ser super estimulante. Bem? A experiência sexual dentro do ponto de vista do chakra laranja é do prazer, da conexão, do entrosamento, do merecimento, da alegria do momento. Então aí nós temos depois os óleos que aparecem com estas cores laranjas, como é aqui a canela que eu tenho aqui e o neroli com a cor laranja. Mas depois o jasmim, que é o óleo da purificação sexual, aparece com esta cor, que é uma cor assim, um amarelo muito branquinho, muito esbranquiçado, que no fundo é como se fosse o laranja levado à purificação. Isto é muito engraçado quando nós entendemos a forma como a do Terra criou os rótulos e as cores. Este é um óleo que purifica a energia sexual. Então é como se fosse uma oitava acima do laranja. Então, quando vocês veem este rótulo assim mais clarinho, quer dizer que estamos a trabalhar numa vibração muito elevada para nos puxar de alguma vibração muito mais densa em que nós estejamos. Ora, a minha experiência com o jasmim é muito curiosa dentro desse âmbito, porque eu até tenho uma filha que se chama Yasmin, que é Jasmim, e o jasmim trabalha muito os traumas sexuais e tudo aquilo que possa ser disfuncional dentro do nosso comportamento e pensamento sexual. E eu tenho 34 anos e durante muitos anos da minha vivência sexual eu me lembrava, revivia momentos traumáticos de outras vidas passadas. Imaginem o quão desconfortável é estar no ato sexual aqui a reviver experiências traumáticas dali. E muitas vezes enquanto homem. Então isto distorcia muitas vezes, não só me retirava do momento presente, como distorcia a minha postura de receptividade e até aquilo que para mim, enquanto mulher agora nesta vida, eu poderia estar a usufruir ou a proporcionar. Ora,
é uma grande chatice, digo já. Outra das experiências que eu tinha era dores no ato sexual, dores de eu não conseguir suportar. No entanto, à medida que eu ia trabalhando este desvincular com as memórias traumáticas de outras vidas, que nem sequer eram desta vida, podiam ser, mas não eram desta vida, porque nesta vida não havia nada que justificasse isso. Mas quando eu comecei a trabalhar isso, e o jasmim é o óleo ideal para isso, eu começava a perceber que, olha, afinal eu já não tenho dores nenhumas. Porque a partir do momento em que eu desvinculava dessas memórias traumáticas, passava a ser eu ali muito mais inteira e entregue, e a receptividade acontecia e as dores desapareciam. Há muitas mulheres, mas muitas mulheres que têm dores no ato sexual, tem muito a ver com o grau de receptividade, e que quando passam a encontrar toda a envolvência, todo o tal momento, o seu jeito de se conectarem com o parceiro, a dor desaparece. Era o meu caso, tá bem? Que não havia nada que justificasse. Eu até cheguei a ser seguida pela ginecologista dentro dessa questão, e não havia nada, não tinha nada que justificasse. No entanto, eu tinha dores horríveis. Pronto, isso desapareceu. Ou eu noto que reaparece sempre que eu estou pouco receptiva e estou a tentar forçar ali um momento sem me respeitar, sem encontrar então aqui o meu espaço para fazer as coisas dentro daquilo que eu mereço, não é? E que eu sinto que funciona para mim, está bem? A tal autodescoberta. Então, meus amigos, jasmim, ótimo para libertar traumas. E também aqui, quando vocês sentem que há qualquer coisa disfuncional dentro da vossa vivência de intimidade, dentro do vosso culto do prazer, o jasmim vai limpar isso. Quanto mais não seja, vai limpar o preconceito que vocês tenham a respeito disso. Imaginem fetiches e vocês acharem que isso é disfuncional. Se calhar até nem é, não é? Então o jasmim ajuda-vos a desmistificar isso e a viver a sexualidade de uma forma pura, de uma forma que seja autêntica. Puro não quer dizer que seja de um contexto religioso. Bem, tem que ser certinho. Não, mas de uma forma que seja pura, autêntica. Que seja verdadeira para vocês. E sem cá dramas, nem preconceitos, nem coisa nenhuma. Então, o jasmim ajuda-vos a viver essa autenticidade da sexualidade e a equilibrar a vossa energia sexual, porque também quando vocês sentem que está num 8 ou um 80, e isso também é disfuncional, isso não vos ajuda a estar de bem convosco, o jasmim também vai promover esse equilíbrio da energia sexual e também ajudar-vos a encaminhar a energia sexual para uma via criativa. Porque às vezes nós utilizamos a energia, esta fonte de energia sexual, apenas canalizada para o ato sexual ou para a reprodução, não é? Para a fertilidade, e em vez de aproveitarmos essa energia como uma energia criativa por excelência, para os nossos projetos, para os nossos interesses, para a nossa vocação, para algo que seja um contributo ativo no nosso dia-a-dia, na nossa vida. Tá? Então, essa energia remete-nos à criatividade para tudo. Tá bem? E às vezes nós acabamos, e os homens talvez também aconteça muito isto, acabarem por sentir tanta necessidade de viver esta energia sexual por causa de estar só canalizada para este propósito e não utilizada para a criatividade. Então prestem atenção a isso, mulheres e homens, para sentirem até que ponto é que o jasmim vos faz sentido ou não. Depois, o patchouli, ou patchouli, eu gosto mais de chamar patchouli. O patchouli, o óleo da fisicalidade. Este é um óleo super encorpado que nos ajuda a trazer de volta ao corpo. Quando é que nós vamos usar o patchouli? Aqui eles acabam, o que é que eles dizem do patchouli? Que o patchouli melhora a circulação, aumenta a temperatura corporal e melhora o humor. E o patchouli, como o óleo da fisicalidade, é aquele óleo que nos ajuda a entrar no nosso corpo, a estar a 100% ali, para sentirmos o prazer através da experiência sensorial do corpo. Então é aquele que ativa
todos os nossos receptores sensoriais para nós podermos usufruir da melhor forma o momento. Daí, ou ativar a circulação, porque a circulação também promove isso mesmo, e cuidar do nosso humor. Portanto, o patchouli será aqui uma escolha que fará sentido para vós se vocês sentirem que às vezes não conseguem estar ali, né? E que têm a cabeça naquilo que estão a fazer. Havia uma pessoa aqui na tribo que me tinha falado disso. Então, talvez o patchouli possa ser uma boa solução, porque nos ajuda a estar ali, aqui e agora, naquele momento, centrados na experiência do corpo. Tá? Pode ser uma boa solução. E deixar os afazeres para mais logo. Depois, o clarissage. Bem, o clarissage, o claricalme são importantíssimos. Aqui já não tanto dentro desta proposta mais direta do afrodisíaco, mas dentro de uma perspectiva hormonal. E isto faz sentido em várias fases da nossa vida. Fez sentido, ou teria feito sentido para mim enquanto mãe, porque as hormonas estão ali completamente numa onda diferente, mas também no nosso dia-a-dia, nas outras fases da nossa vida, quando nós sentimos que existe um contributo muito significativo do ponto de vista hormonal para a forma como nós estamos a viver a intimidade, o clarissage ou o claricalme serão uma boa sugestão. O que é que eles dizem aqui? Clarissage auxilia o sistema endócrino, aumenta a libido, porque trabalha a nível endócrino. O claricalme, eu falo-vos do claricalme porque como principal composto está este óleo no claricalme. Eu estou a mostrar isto ao contrário. E o claricalme vem assim em roll-on. É uma mistura que, do ponto de vista do eixo feminino, e aqui para as mulheres, do eixo feminino é super, super benéfico. Para regular o nosso ciclo menstrual, para as mulheres na menopausa, para equilibrar. Isto é um trabalho de fundo, ou seja, um uso diário. Aquilo que se recomenda com o claricalme é fazer a aplicação em torno do umbigo, diariamente, até várias vezes ao longo do dia, para regular, nivelar os níveis hormonais na mulher, para que tenha uma vivência do ciclo menstrual que seja pacífica, uma menopausa que seja também pacífica. E quem está numa fase e está noutra sabe muito bem o que é que eu quero dizer com isto. E poderem também, à conta desse equilíbrio hormonal, usufruir de uma boa libido. Claricalme. O clarissage já é uma opção muito boa para o uso interno, em que aparece aqui várias receitas. Eu vou-vos deixar depois em fotografia, em que sugerem o uso interno do clarissage durante 2 semanas, se não estou em erro. Agora, já não sei onde é que eu vi isso. Acho que não apontei aqui. Sim, apontei. Clarissage, 1 a 2 gotas numa cápsula por dia durante 2 semanas. Depois eu deixo aqui para vocês verem esse protocolo, se vos faz sentido. Que mais? Aqui, outra sugestão que este livro das argolas faz, que me pareceu muito bem, foi a junção da bergamota, eu já ando aqui com os olhos todos cheios, a junção da bergamota com a pimenta rosa, pink pepper. E aqui, dentro daquilo que a Mila estava a referir, acho que foi a Mila, o amor por nós próprios, o cuidarmos de nós, o nos colocarmos em primeiro lugar, nos aceitarmos tal como somos, o termos aqui uma boa relação com o nosso corpo. Esta mistura é muito interessante, porque a bergamota eu diria que eu já conhecia muito bem dentro deste prisma da autoaceitação, de eu olhar para o meu corpo, olhar para o espelho e gostar daquilo que estou a ver. E isto é super importante no ato sexual, não é? Quando nós estamos ali a nu, não é? Diante do nosso companheiro ou da nossa companheira. E é importante nos sentirmos bem com o nosso corpo. Não só o outro gostar, mas acima de tudo, nós gostarmos de quem somos e da forma como estamos. E aceitarmos a forma como estamos. Então, estes 2 óleos, esta fusão, muito boa, porque a bergamota é o óleo da autoaceitação e o pink pepper é o óleo da igualdade intrínseca.
O que é que isto quer dizer? Vocês, ao pegarem no vosso livrinho, podem ler sobre o assunto. Mas o Pink Pepper ajuda-nos a dar-nos o direito a sermos quem somos e a uma noção de aceitação de nós mesmos sem a comparação, sem uma referência de melhor ou de pior por comparação com o exterior. Aceitação interna de si. E nós olhamos para este óleo e é rosinha. Um rosa claro, tal como a magnólia. Então, são óleos que trabalham o nosso chakra do coração, o nosso amor próprio, mas dentro de uma perspectiva de purificação. Ou seja, quando eu sinto que eu preciso cuidar desta minha noção de amor próprio, de compaixão, o magnólia, e sentir-me bonita, feminina, mulher, porque a magnólia é um excelente perfume. Então, sentir que eu irradio uma energia perfumada, sedutora, sensual, magnólia, é isso. Mas o Pink Pepper também ao nível, estamos a falar da pimenta rosa, mas ao nível aqui um bocadinho mais de força. E até da afirmação de eu sentir-me bem comigo mesmo, eu aceitar-me tal como sou e não ter que andar aqui com julgamentos, preconceitos, nem com os outros nem comigo, eu estar bem como estou. Olha, se eu tenho um dente torto, estar de bem com esse meu dente torto e estar um pouco borrifante para aquilo que possa ser a referência ao modelo de beleza vigente na sociedade. Percebem? Então o Pink Pepper é aquele que diz eu estou bem comigo mesma, eu aceito-me e sinto-me igual aos outros, com os mesmos direitos, merecedora do mesmo amor, lá porque tenha um dente torto ou não. Está bem? Então, esta junção do Pink Pepper dá este reforço, mais a bergamota e até, quem sabe, a magnólia, será importantíssimo para a noção da autoimagem e do sentirmos bem connosco e merecedoras. Depois, outros óleos aqui referidos, sempre, é o Whisper. Esta mistura, o Whisper, que é considerado o perfume da doTERRA. Tá? Para quem ainda não tem, mulheres, quando vocês tiverem, vocês vão simplesmente amar. E é por fases. Eu, por exemplo, eu sempre amei esta sinergia, até ser mãe agora de segunda viagem. Tanto que muitas vezes eu dou por mim a esquecer-me dele. Já para aqui hoje, eu estava esquecida do Whisper outra vez. E, no entanto, é um óleo que nos fascina. É uma mistura que nos fascina porque é um aroma que fica marcado no nosso registro sensorial. Enquanto perfume, sabem aquele efeito que muitas vezes nós procuramos, inconsciente ou conscientemente, nos perfumes, que temos aquele aroma que marca a diferença e que faz com que aquela pessoa se lembre de nós pelo cheiro, e um cheiro inebriante, é o Whisper. É aquele aroma inesquecível. Não. No entanto, eu ando esquecida dele, isto deve querer dizer alguma coisa. Mas é extraordinário. Este aroma. O Whisper é excelente para a mulher, para não só nos relembrarmos da energia feminina, fazer ressuscitar a nossa energia feminina, a nossa beleza, a nosso ser feminino por inteiro, com todo o seu esplendor, mas para uso como perfume diário para a modulação hormonal. Este vai fazer um trabalho de fundo para equilibrar a nível hormonal. E é isto que eu acho impressionante. Ainda hoje, olha, hoje eu ponho-me com conversas, mas eu hoje estava a deixar a minha filha mais velha na escolinha e a diretora da escola cruza-se connosco, nós estávamos já a subir as escadas e ela estava a descer, e a Mara vai logo dar um abracinho à diretora, mas diz logo assim, o cheiro! E a diretora diz assim a brincar, pois já sabes que eu gosto, que eu sou um bocadinho vaidosa e que eu gosto de andar sempre com um bocadinho de perfume. A minha filha já não está habituada àqueles perfumes. E depois, quando ela se foi embora, eu perguntei, mas o que é que aconteceu com o cheiro? Ela cheira bem, mas é muito forte,
Pronto, aqueles cheiros fortes dos perfumes, para além de serem sintéticos e acabarem até por prejudicar a nível hormonal, porque têm os chamados disruptores endócrinos, os perfumes e os desodorizantes de compra têm disruptores endócrinos, leiam sobre o assunto, e bloqueiam e tornam disfuncional o nosso equilíbrio hormonal. Nós aqui temos uma alternativa que não só é perfumada, dá para nós fazermos a nossa mistura com a concentração, com o cheirinho que para nós é aquele que é agradável, e quem sabe para os outros que nós queremos agradar, mas ao mesmo tempo está a fazer-nos bem uma multiplicidade de outros aspectos físicos, emocionais, energéticos, etc. E inclusive a nível hormonal. Então, dá para perceber a diferença e o poder que nós temos aqui à nossa mão para usar e a prescindibilidade dos outros artigos consumíveis que temos lá fora. Acho que dá para ter noção, não é? A partir do momento em que nós começamos a perceber que com estes óleos nós fazemos a magia que for preciso para tudo e mais alguma coisa, e ainda para mais com esta vantagem de estar a abranger 1001 aspectos da nossa vida em simultâneo, acho que a nossa visão muda acerca da necessidade de andar a gastar dinheiro noutras coisas. Pronto, continuando. Já estou aqui há bastante tempo. Eu queria só mesmo fazer aqui um resumo. Portanto, eu já vos dei aqui o apanhado da minha experiência, de alguma parte da minha experiência. Os principais. Aqui ao nível deste livro, eu vou deixar também aquilo que aparecer como recomendação. Mas só queria referir mais uma coisa. Que é muito comum também sugerirem o Elevation. O Elevation. E é engraçado que nem é o... que é arranjar posição, que poderia ser, por exemplo, o Sheer. O Sheer, para quem tem, é um óleo que tem misturas não só cítricas, mas também tem a canela e o gengibre. O gengibre é outro dos óleos que aparece referido. Mas, no entanto, não é o Sheer que aparece aqui como sugestão, é o Elevation, que é o nosso óleo de sorteio deste mês. Eu nem vou abrir este óleo porque este é o óleo que eu vou sortear. O meu desapareceu. O meu deve estar no carro. Porque eu e o Miguel chegámos à conclusão que este cheirinho do Elevation era o melhor para o difusor do carro. Aquele clipe. Então pronto, ora anda ele, ora ando eu a levá-lo para o carro e ele deve tê-lo com ele. Pronto, porque eu fartei-me procurar e não o encontrei. Então, o Elevation aparece 1000 vezes referido em livros diferentes. Este é o óleo de elevação. É um óleo amarelo, é um óleo que arrebita, e em termos do chakra do plexo solar, em termos de autoestima, de poder pessoal, de liberdade de escolha, é aquele que nos eleva, nos empodera. E a par do gengibre, agora pegando no gengibre, também é um óleo de empoderamento. Então, quando nós sentimos, e lá está, agora a magia que isto às vezes baralha, também não quero estar aqui a confundir-vos muito mais, depois deixo as sugestões, mas nós temos tanta escolha que, consoante o nosso caso em particular, e aquilo que eu sugiro que vocês fazerem é perguntarem a vocês mesmos o que é que vocês pretendem sentir, vivenciar, o que é que vocês sentem que é importante para vós. Descrevam, caracterizem esse sentir para depois encontrarem os óleos que serão os mais adequados. Porque se a questão do humor, se eu não estou no clima, se eu estou chateada, se eu estou ocupada com outras questões, se eu ando cansada ou cansado, e isso prejudica o momento de intimidade, o Elevation é chamado em ação. Como é que eu vou usar o Elevation? Da mesma forma, ou topicamente, nos pontos de perfume, ou então vou utilizar no difusor. Eu gosto muito de pôr o Elevation no difusor, mais do que até usar em mim. Pronto, eu já estou aqui a acelerar um bocadinho, porque já são 2 da tarde, eu nem sei como é que eu fico tanto tempo a falar. E já passou 1 hora. Agora. Então, o gengibre também aparece referido. O que é que me fala? Outro! O Aroma Touch. Onde é que andas? O Aroma Touch
Quando nós queremos aqui criar um momento, ou não, na verdade, é quando nós queremos ter uma desculpa para uma massagem. Então, as ditas massagens com final feliz. O Aroma Touch é excelente para isso. Esta é essa energia da massagem que ativa a circulação e dentro desta perspectiva da libido é aquela que vai também nos trazer ao corpo e nos ajudar a despertar as sensações corporais. Também irrigação sanguínea para as zonas erógenas. Tá? Isto é muito, muito, muito importante e pode ser muito benéfico para o clímax. Então, se vocês querem ter uma desculpa para uma boa massagem e um final feliz, olha, eu muitas vezes tenho este tipo de negociação com o Miguel. Como para mim é muito importante a tal preparação e o clima, eu digo-lhe, é assim, massagem, apresento-lhe os óleos que eu quero para a massagem e então tens e temos o final feliz. Está bem? Então temos este tipo de negociação em que resulta para os dois. Ele lá faz a massagem porque já sabe que depois tem aquilo que quer e eu tenho aquilo que quero e depois também tenho o prazer da intimidade. Então é algo que vocês também podem brincar um bocadinho e usando os óleos certos. Excelente, meus amigos. Prestem atenção a isto. Acho que aqui já disse. Em termos de suplementos, eu não estou a falar do uso interno. Em todas as referências que eu vi, referem sempre o uso tópico em roll-on, por exemplo, ou o uso aromático para a libido. Sempre, dos óleos. A não ser aqui talvez o clarissage para a modulação hormonal, ou seja, quando há aspectos hormonais, é dos poucos óleos que aparece aqui para uso interno, porque o efeito aromático é super importante para criar o tal clima. No entanto, aparecem suplementos e é muito, muito engraçado que os suplementos que aparecem aqui, por acaso eu não estava a associar, eu depois é que fui ler sobre isso e de facto aparece essa indicação. O Mitomax. O Mitomax é um suplemento que ajuda na libido, entre outras tantas coisas. Se vocês forem ler sobre o Mitomax, este é um complexo de ingredientes para a energia, é super estimulante. E, pronto, só por isso também já dá para nós percebermos a associação com a libido. Mas aquilo que eles referem, eu já não sei onde é que eu li isso. Eu li sobre, acho que foi no livro das argolas, onde fala sobre o suplemento do Mitomax. Quais são as indicações e o tipo de ação deste suplemento que modula o humor, a energia e a nível hormonal também, por isso trabalha muito na libido, é super eficaz. Outro super eficaz é o Deep Blue. Às vezes nós pensamos nos óbvios e esquecemos que se calhar é com outros suplementos ou com outros óleos que nós também obtemos aquilo que precisamos. O Deep Blue polifenóis, até porquê? Porque o Deep Blue parece estar sempre associado às dores. No entanto, este complexo não tem a mesma composição que o óleo Deep Blue. Não sei, está aqui o meu Deep Blue. A composição é diferente. E este Deep Blue em cápsulas está rico em polifenóis. O que é que são polifenóis? Os polifenóis são complexos ativos que vão ajudar imenso na circulação. Então, quando a irrigação sanguínea, até em casos de impotência, de disfunção erétil, é aqui uma questão importante, os polifenóis, como uso regular, ou seja, não vamos tomar isto como se fosse um Viagra, está bem? Mas fazer um uso regular dos polifenóis vai ter um efeito na circulação sanguínea e na proteção dos nossos vasos sanguíneos para que haja uma boa irrigação e, portanto, que haja uma boa função sexual. Tá? Entre outros aspectos também, mas dentro do aspecto circulatório é onde eu vejo aqui o Deep Blue a ser excelente em termos de suplemento. Também recomendam outros suplementos, mas estes dois são aqueles que aparecem ali sempre referidos e é curioso. Ou seja, eu descobri isso agora, ao fazer esta pesquisa para vós, porque eu, entretanto, com o uso dos óleos, encontrei solução para mim, para a minha rotina, para aquilo que eu precisava.
Mas quando nós sentimos que de facto isto é um assunto que eu preciso de abordar com muito mais atenção, com muito mais dedicação e preciso de um trabalho de apoio de fundo continuado, então nós vamos pegar aqui num conjunto de soluções, num bom protocolo e vamos segui-lo à risca para vermos os tais resultados, tá? Então aí será caso de nós pensarmos, por exemplo, quando existe um trabalho hormonal por detrás, então fazemos aqui o uso dos óleos que trabalham a nível endócrino. Quando há aqui a necessidade de usar os suplementos, fazer este uso regular para nós depois vermos grandes resultados mesmo, efetivos, numa recuperação mesmo fiel. Se é mesmo aqui para este aspecto da libido, do afrodisíaco, do criar aqui bons momentos, nós conseguimos perfeitamente com os óleos. Depois, gerânio. O gerânio, um óleo extremamente feminino, rosinha para o coração. Então, o gerânio, para além de ter aqui um efeito hormonal e apoiar na questão hormonal, quando nós sentimos que as nossas hormonas andam ali aos pulos e que o gerânio pode ser uma boa solução para nos ajudar a equilibrar e a ter uma vida sexual que seja equilibrada para nós. O gerânio é o óleo das... Eu gosto muito deste... Para mim é como se fosse o óleo das mamãs. É o óleo nutridor, é um óleo super nutridor. Então, quando eu sinto que eu quero nutrir o meu parceiro e ser nutrida, criar este momento de nutrição, de aconchego, de muito mimo, de muito toque, de muito cuidado um com o outro dentro da nossa intimidade, que aqui não é só o ato sexual, não é? Nós estamos a falar da nossa relação enquanto casal. O gerânio é excelente. E o cheirinho, no início ou se ama ou se odeia. Seja 8 ou 80, quando nós sentimos este chamamento ou esta repulsa pelo gerânio, é porque ele quer trabalhar connosco, dentro esta perspectiva da nutrição que temos para dar e para receber. O dar e o receber, como é que nós estamos no dar e no receber? O grapefruit. O grapefruit faz todo o sentido. O grapefruit aqui... Eu já não... está na cozinha. Faz muito sentido o grapefruit aqui. Eu vou falar através do Beautiful. Nós não temos à venda o Beautiful. O Beautiful foi um exclusivo da doTERRA. Pode ser que volte mais vezes. Mas temos esta maravilha que é o spray Beautiful da doTERRA. Este é um óleo que vem com esta sinergia aqui. É o cheirinho desta sinergia numa base de óleo. Óleo de... Não era só óleo de coco, era de... girassol. Agora estava a tentar traduzir. Óleo de girassol. Esta também é uma excelente opção para vocês terem como lubrificante. Porque já tem aqui esta base. É claro que vocês podem ter como lubrificante, a vossa base lubrificante, o óleo de coco. E depois a partir daí fazerem a vossa junção dos vossos óleos. Eu prefiro muito, isto é muito pessoal, ter já os roll-ons e aplicar direto os roll-ons. Para mim é mais prático, está ali à mão, está arrumadinho, pronto, gosto mais. Mas vocês podem ter o óleo de coco na vossa mesinha de cabeceira ou no vosso ninho do amor, na vossa caixinha do ninho do amor. Ter o óleo de coco, ter aqueles que são os óleos de excelência e fazer as vossas diluições com o óleo de coco. Ou podem simplesmente usar o óleo de coco como lubrificante. Quando existe aqui problemas de secura vaginal, o óleo de coco por si, por excelência, vai funcionar melhor do que aqueles lubrificantes que nós encontramos à venda no mercado. Tenham muita atenção à composição, que é à base de petróleo. Tá bem? Esses lubrificantes e que são ingeríveis, ainda para mais, não são saudáveis. Então, também pensem nisso no momento do ato sexual em que vocês querem usar um bom lubrificante que seja versátil para vocês fazerem lá os vossos momentos mágicos, então em que possa ser ingerível, tá bem? Que vocês estejam confortáveis também com isso e sabendo que pode ser ingerível.
Ora, aqui a base do óleo de coco e usando os óleos ingeríveis estão à vontade com isso. Agora, mas falando aqui de outra, o Beautiful não está feito para ser ingerido, está bem? Mas aqui falando de um bom lubrificante, vocês têm este spray, que tem um cheiro maravilhoso e que trabalha o Beautiful, por isso é que eu associei o grapefruit ao Beautiful. Trabalha esta questão da autoaceitação, da imagem corporal, da vergonha com o corpo, o sentirmos bem com o nosso corpo. Tá bem? Então, se vocês sentem que é muito importante se sentirem bonitas, se sentirem bem com o vosso corpo, o Spray Beautiful pode dar-vos uma grande ajuda e ser uma boa base para vocês juntarem depois outros óleos à vossa escolha. Eu sugiro que vocês não misturem logo muito tudo e que vão experimentando até para vocês perceberem o que é que fez o quê. Tá bem? Não é preciso fazerem o uso isolado de um ou de outro, mas, por exemplo, fazem aquela mistura e experimentam para ver como é que funciona durante algumas vezes. E depois é que vão alternando. Deem-se aqui a oportunidade de perceber, de experienciar na pele o efeito dos óleos. Porque aí vocês já vão perceber quais são os eleitos para vocês, está bem? No meu caso, na falta de outros, a rosa e o neroli vão ser sempre a minha salvação. E o jasmim, pronto, o jasmim, porque o jasmim eu não consigo já viver sem os jasmins à minha volta. Mais. Jasmim, ginger. Pronto. Outro óleo que aparece também recomendado é o Motivate. O Motivate. Motivate. Não andava aqui. O Motivate. Está aqui. Estava aqui ao meu lado e não vi. O Motivate pode ser uma boa opção pelo nome, tal como o nome indica, por motivação. Ou seja, quando eu sinto que me falta a motivação, que me falta o arranque, que me falta o estímulo, o Motivate pode ser uma boa opção. E eu já não sei onde é que eu vi isto referido. Já não sei. O Motivate. Mas fez muito sentido. Fez muito sentido porque este é o óleo que nos dá aquele arranque. Tá? No entanto, lá está. É uma questão de vocês verem pela vossa experiência o que é que funciona. Eu noto que o Passion se calhar será aquele que nos ajuda logo a dar um arranque mais direcionado para a intimidade. Tá? Mas também tem uma boa... No fundo, vocês, no vosso kit dos 6 emocionais, têm logo uma boa escolha. Porque dos 6 emocionais, vocês têm logo o Passion, têm logo o Sheer, que tem a canela e que tem os citrinos, e têm logo o Motivate. Então vocês podem escolher à vossa vontade o que é que resulta melhor. Depois mais, para não demorar muito mais. Eu vou deixar sobre a disfunção erétil e impotência informação nos comentários, se vocês sentirem que isso é um tema importante. Dentro de uma perspectiva, e aqui só uma ressalva, dentro da disfunção erétil e da impotência, há aqui 4 áreas que é importante abordar. A área da nutrição, a nutrição adequada, ou seja, verificar a alimentação, e aquilo que referem mais é ser rica em ômegas e em nutrientes integrais, que no fundo, o que é que nós encontramos na Doterra que nos vai apoiar nisso? O LLV. O LLV, o nosso trio de suplementos, um deles é o suplemento em ômegas e o outro é o suplemento vitamínico dentro de fontes integrais, de alimentos integrais. Tá? Então, aí o LLV pode ser importante para quem passa por este desafio da impotência ou da disfunção erétil. A ansiedade e o stress, abordar isso, porque muitas vezes até a questão é este reforço negativo, né? O basear naquela experiência em que eu não consegui e agora já entro em ansiedade só de pensar que não vou conseguir outra vez. Tá? Então, o abordar os óleos para a ansiedade e o stress, e aí tem que ser mais personalizado para a pessoa, perceber dentro da gama de soluções qual será aquela que importa mais. Abordar a questão circulatória, a temática da circulação, onde os polifenóis do diplo podem ser importantíssimos para a irrigação, ou então óleos que ativem a circulação. E o equilíbrio hormonal, se isso for importante, tá bem? Então os óleos que vão ter uma função equilibrante a nível endócrino.
Depois, protocolos para a libido também vou deixar, aqui as receitas. Outra coisa que eu gostei muito de encontrar foi nos livros emocionais, como por exemplo aqui este livro da Desiree, Why I Am Fabulous. Há uma receita que eu vou partilhar convosco, que é a receita do Eu amo-me a mim mesma, I love myself. Que ajuda muito dentro desta perspectiva do o cuidar de mim, o prazer, o sentir-me merecedor, o amar-me tal como sou. E a composição, como sempre, que a Desiree faz, do óleo, desta mistura, faz muito sentido na ótica da intimidade também. E para usar como perfume. Eu vou deixar isso também para vocês verem. E dentro disso também, eu encontrei noutro livro, este livro, o Emotional Healing, dois temas que eu achei muito interessantes, que é o tema da imagem corporal, ou seja, a minha autoimagem, né? A forma como eu faço as pazes com o meu corpo e me sinto bem comigo mesma, que eu vou partilhar com vocês. Quais são os óleos que ela sugere para isso. Que, claro, quando nós começamos a olhar, eu gosto muito de fazer isto, de olhar para várias referências e fazer o cruzamento com os óleos que se destacam porque se repetem. Então, há vários óleos que estão insistentemente a repetir-se quando nós falamos do amor próprio, da autoaceitação, da autoimagem, do gosto do corpo, da vergonha com o corpo, do gostarmos daquilo que vemos quando olhamos ao espelho. Pronto, então ela faz aqui a recomendação de alguns óleos e explica, dá uma sugestão de uso. Lá está, aqui nós já não estamos a abordar diretamente a líbido, estamos a fazer um trabalho por detrás, que é um trabalho que, para mim, acho que é importantíssimo, que é de preparação, um trabalho de fundo para curar tudo o que sejam traumas, que estejam a criar obstáculos neste prazer que nós queremos usufruir e ter e proporcionar na intimidade. Então, esse foi um tema que eu achei interessante. E outro que é o Filling Your Tank. Enche o teu tanque. Eu achei isto muito interessante. O que é esta autora quer dizer com isto? Enche o teu tanque. Ela fala muito daquilo que eu sinto que, dentro das consultas que eu tenho feito convosco, que isto acaba por ser muito comum. Que é quando nós já estamos num ponto de desnutrição. Onde nós temos aqui genuinamente um grande prazer a doar-nos aos outros. Gostamos de servir, gostamos de ajudar o próximo, gostamos de contribuir para um mundo melhor. Preocupa-nos sentir as dores do mundo e queremos fazer algo pelas pessoas que estão próximas e pelas pessoas à nossa volta, pelo mundo. E estes são temas nos quais acabamos por nos envolver no nosso dia-a-dia, ou através do nosso trabalho, ou através da nossa vocação, através da nossa família, dos cuidados para com as pessoas e os outros seres próximos, os animais também. Pronto, então, muitas vezes, e aquilo que ela aborda é, se nós tivéssemos a noção de que todos os dias nós temos um tanque que está cheio de água, e que nós vamos retirando baldes de água à medida que nos vamos doando nas atividades a que nos dedicamos, inclusive também as tarefas domésticas, os deveres e obrigações do dia-a-dia também são baldes de investimento energético que nós colocamos ali, né? E que quando fizéssemos essa avaliação e voltássemos ao tanque, iríamos perceber que, bem, faltou energia, né? Eu tenho pouca energia. E dentro desse espaço, será que eu consegui acarretar baldes para encher o meu tanque? Será que houve atividades em que eu tenha recebido nutrição, apoio, energia, tal como eu andei a dar e a investir? Porque ao final do dia era suposto haver aqui este equilíbrio entre aquilo que eu dou e aquilo que eu recebo. Olha, eu achei isto tão interessante porque acaba por ter muito a ver com a intimidade, que é esta questão do... Ao fim do dia, se calhar, eu não tive espaço para a intimidade. Eu não tive espaço para estar comigo. Não tive espaço para me sentir, não tive espaço para cuidar de mim, para cuidar
do meu corpo, para me sentir bem comigo, para comer bem, para beber bem, aquilo que me faz bem, para mimar o meu corpo, para ter prazer e conhecer as formas de prazer que eu consigo despertar no meu corpo, para viver o prazer com o outro. Não tive tempo para isso, se calhar. Não é? Então é dentro desta temática, é para aqui que eu vos deixo também esta reflexão e as dicas de óleos que ela dá. Se vocês sentem que ao fim do dia o vosso tanque está pessimamente cheio, ou seja, está muito vazio, vou dizer. Se vocês sentem que a avaliação não é propriamente favorável e que o vosso tanque precisa de água, precisa de ser preenchido e que precisa de haver aqui um equilíbrio. E este equilíbrio é proporcionado através dos ensinamentos que os óleos nos dão. Ou seja, os óleos que aparecem aqui sugeridos são aqueles que nos vão energeticamente fazer questionar as minhas escolhas, as minhas prioridades. Tá? Do ponto de vista energético, os óleos trabalham muito em nós desta forma, em que eles são energia que nós não temos. Então, se eu vou colocar, isto para vocês perceberem, se eu vou colocar um óleo dentro deste propósito do encher o meu tanque, eu vou ser desafiada no meu dia-a-dia com obstáculos a continuar com hábitos que são prejudiciais. Né? Porque se eu estou a depositar em mim um óleo que traduz uma energia que é eu amo a mim mesma, eu cuido de mim mesma e eu não estou a fazer nada nesse sentido, eu vou certamente atrair obstáculos a continuar com esse hábito. Tá? Para quê? Para eu questionar até que ponto é que eu priorizo ou que soluções é que eu vou encontrar, buscar, para ter esse espaço, para reservar aqui no meu tempo formas de ir acarretar baldes para dentro do meu tanque. Tá? Então, tenham muita atenção, muito cuidado na forma como vocês usam os óleos dentro desta perspectiva energética, que é profundíssima, porque vocês estão a pedir algo ao universo e depois vocês vão receber a resposta disso, tá bem? E as coisas vão começar a acontecer. E se vocês não tiverem este cuidado de observação e de atenção, se calhar não vão perceber que efetivamente aqueles desafios que estão a surgir agora têm a ver com a energia que vocês estão a buscar, têm a ver com a resposta às vossas preces. Só que às vezes ainda vem com estes desafios, porquê? Porque eu de facto na minha vida não preparei condições para receber essa resposta. Tá? Então, às vezes nós passamos pelos desafios para depois então criarmos as soluções para as respostas serem incorporadas na nossa vida. Tá bem? Era isso que eu queria dizer. Então, este enche o teu tanque pode ser muito, muito interessante para quem sente que não tem energia, que não tem tempo, que não tem espaço para cuidar de si, para priorizar a si, para se mimar e inclusivamente para viver o prazer na cumplicidade a dois. Tá? Ao usar estes óleos, certamente vocês vão ser convidados a refletir e a mudar a vossa rotina para que isso seja transformado para melhor. Depois, por último, eu queria só referir um livro que é maravilhoso dentro deste tema, que foi aquele que eu mostrei logo desde o início, que é Os Óleos Essenciais e as Soluções Hormonais. Esta autora, a doutora Marisa, faz aqui uma abordagem integrativa excelente, extraordinária ao tema da libido, na página 169. E eu vou deixar fotografias das receitas, mas eu digo, se vocês sentem que o tema da regulação hormonal pode ser super interessante para tudo e mais alguma coisa na vossa vida, porque o nosso eixo hormonal rege fisiologicamente tudo no nosso organismo. Tudo. E depois também é a porta de entrada para a ligação energética com os chakras. E, portanto, as nossas glândulas endócrinas são a porta, como o Stargate, né? Que faz a conexão entre o mundo físico, o nosso equilíbrio físico e fisiológico, e o equilíbrio energético e espiritual. Então, em termos hormonais, é super importante nós termos noção de quais são as sugestões que vão equilibrar-nos como um todo,
mas esta autora em especial, está em inglês, pronto, esta autora em especial faz aqui mesmo este investimento em abordar de uma perspectiva integrativa tudo. Então é maravilhoso, é absolutamente maravilhoso ler a abordagem que ela faz à libido, com várias páginas a falar sobre as hormonas que estão ligadas à libido. E depois ela dá os óleos, que são os principais dentro desta temática da libido e do equilíbrio hormonal. E aqui eu posso referir-vos que é o clarissage, o gerânio, o jasmim, o neroli, a rosa, o sândalo e o ylang-ylang. Depois ela dá aqui um exemplo de um caso clínico, da forma como ela tratou essa paciente. E depois ela dá receitas para usarmos no difusor. Receitas para uma noite excitante, para entrarmos no clima, para a excitação. Opa, está excelente. Receitas para fazermos os nossos roll-ons. Receitas para massagem, óleos de massagem. A Ana Andrade tem um livro. Opa, é maravilhoso. É maravilhoso. Mas ela não fica por aí, porque depois ela relembra a importância do hábito e do estilo de vida, para que tudo se harmonize. Então depois ela dá rituais de respiração, rituais de utilização do ylang-ylang, rituais para uma massagem sensual, rituais de meditação, que ela chama a meditação do chocolate negro, rituais para o tempo em privado connosco, rituais de yoga. Está excelente, está excelente. Eu não vou-vos deixar aqui aquilo que é o principal, as receitas dos óleos, mas digo, se vocês acham este tema interessante, como eu, vocês vão ficar fãs deste livro. Excelente. E pronto, e com isto eu termino. E quero-vos pedir, deixa-me ver se eu disse tudo. Quero-vos pedir, por favor, as vossas experiências, está bem? As vossas sugestões, o que é que para vocês vos interessou mais, dúvidas que tenham, deixem nos comentários para depois irmos também discutir entre todos o que é que cada um acha e sente ser melhor. Mas partilhem nos comentários, está bem? Quem só vir depois, estejam à vontade para também deixar comentários, na medida do possível. Eu vou também aqui interagindo convosco, tá? Um grande beijinho. Vou dar só algum tempo se tiverem alguma coisa a dizer ou alguma dúvida, enquanto eu faço aqui uma revisão àquilo que eu vos disse. Olha, posso simplesmente fazer aqui uma revisão aos livros que estão aqui em cima da mesa e que eu usei, a que eu recorri. Este, que é o Dicionário das Emoções. Sempre que vocês quiserem saber porque é que um óleo vos chama, ou que óleo podem acrescentar a uma sinergia em que queiram dar aqui mais reforço, é excelente para ajudar na vossa escolha. Depois, um dos livros que eu acho que é mais prático é mesmo este, o das argolas. Para as receitas, misturas dentro da perspectiva emocional e energética fortíssimas, o I Am Fabulous, da Desiree. Depois este livro, acabo por não recorrer a ele tantas vezes porque sinto que me revejo mais nos outros, mas para aqui gostei muito, é este que tem as receitas do encher o tanque e da imagem corporal, fazemos as pazes com a imagem corporal. Depois, protocolos, este livro, Oil Magic. Gosto muito deste livro. O Modern Essentials. Tenho que ser sincera, não amo muito aqui em particular este livro, mas está em português e também tirei daqui dicas que vou partilhar convosco nas fotografias. E este que eu gosto muito, que é igual ao das argolas, só que é uma versão mais completa e acaba por ter assim mais algumas dicas que eu vou partilhar convosco.
E pronto, acho que eu vos mostrei todos. Com isso eu despeço-me. Bem, 1h30. Pronto, eu queria tentar que o nosso workshop fosse de duração de 1 hora, que é para ser assim um bocadinho mais prático e conciso. Mas pronto, 1h30, vá. Também não é assim tão mal. Um grande beijinho para vocês e até já. Ai, que eu agora